Gosto muito de um dos títulos de São José, conhecido como o terror dos demônios, visto que ele protegeu Cristo em seu momento de maior fragilidade, quando ainda era um bebê. São José é um exemplo de fato para os homens. O homem deve olhar para São José e procurar imitar suas virtudes. Um homem que, sendo justo, né, preferia carregar sobre si todo o escárnio, a zombaria, né, e o desprezo até do seu povo, ao invés de colocar sua mulher, sua amada, em perigo. Se José denunciasse Nossa Senhora, ela seria apedrejada. Porém, São José olha para aquela situação em que Nossa Senhora vai dar à luz o Messias e ele não se sente digno de participar desse mistério. Não parece ter sido convidado por Deus a participar disso e por isso ele quer deixá-la, né, em segredo. Vai atrair sobre si todo o desprezo do seu povo e todos dirão: olha lá o homem que deixou a mulher e o filho, né? Que irresponsável, né? Que tipo de homem faz isso, né? Nos nossos dias, infelizmente, ainda há homens que fazem isso, né? Engravidam a mulher e deixam ela com seu filho. São José não pretendia fazer isso porque não queria assumir a paternidade, mas não se sentia digno de participar de tão grande mistério, que é a encarnação do Verbo, que nós vamos celebrar, né, no próximo dia 25. São José prefere atrair sobre si tudo isso do que denunciar Nossa Senhora e vê-la apedrejada. Então, veja, essa virtude, essa capacidade de sofrer pelo outro, né, esse espírito de sacrifício é o que faz um homem de verdade. A autoridade do pai de família virá exatamente da sua capacidade de se sacrificar pela sua família. Aí sim faz sentido que ele tenha autoridade em casa. Aí sim faz sentido que ele tome as decisões, né? Nunca sem deixar de escutar a sua esposa, é óbvio, né? Mas a autoridade dele virá se ele tiver esse espírito. Mulheres, sede submissas a seus esposos. Isso, São Paulo disse, num contexto em que o homem procura ser como Cristo, capaz de se sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos. A um homem desse faz sentido realmente essa submissão, né? Agora, um homem que não vive dessa maneira, realmente não faz sentido nenhum, né? Não sejam submissos, mulheres, a homens assim, não faz sentido, né? Ele precisa merecer, precisa fazer por merecer, sim. Para ter essa autoridade, ele precisa merecer. Mas uma vez que ele tem essa autoridade, então, que essa autoridade realmente, né, prevaleça. É justo, né? É justo que aquele que sangra por mim tenha alguma autoridade sobre mim, né? Agora, precisa realmente derramar o sangue. Essa é a virtude de São José, ele estava pronto a derramar seu sangue, né? Não o sangue de verdade, mas a ser escarnecido pelo seu povo. Ele estava pronto a fazer isso pela sua família. Porque sendo justo, né, ele não se percebe convidado a esse mistério. Porém, o Senhor vem em seu auxílio. São José não é um acidente no meio do percurso, isso é importante dizer. Deus permite esse tempo de conflito para São José. Deus permite que ele tenha essa angústia. É o seu Calvário. O Calvário de São José é isso aqui. Ele confiava plenamente em Nossa Senhora. Jamais duvidou dela. Então, diante desse mistério, ele fica nessa dúvida: o que eu faço? Ele está em um beco sem saída, assim. Deus não o chamou para participar desse mistério, né? Então ele não pode participar disso, mas ele também não pode dizer que o filho não é dele, senão ela será apedrejada. Então ele resolve, né, carregar a sua cruz em silêncio, apenas saindo, né? Humilde José, mas o homem José. Então é importante que os pais de família, né, procurem de fato conhecer as virtudes de São José e imitá-lo, não só na sua laboriosidade, um homem realmente, né, do trabalho, modelo dos trabalhadores, é um dos títulos de São José, como nós vimos nessa novena, mas
na sua virtus, ou seja, na sua força. A força de um homem está exatamente na sua virtude, nas suas virtudes. Essa é a verdadeira força de um homem, né? Não é a força física, né? A força física com o tempo passa. A força de um homem como virtude, essa não passa. Pelo contrário, Deus vai tornando esse homem cada vez mais forte. E então, São José, mesmo sendo o menor em graça, olha só, mesmo, veja, na Sagrada Família você tem Jesus, que é o próprio Deus. Você tem Nossa Senhora, que é a cheia de graça, né? A diferença entre São José e Nossa Senhora ainda é absurda, em graças, né? Ou seja, em capacidade de amar a Deus, apesar de São José ser acima dos anjos, assim como Nossa Senhora. Mas é São José que toma a decisão em casa. O anjo vai falar com São José: vá para o Egito, vão querer matar o menino, saia do Egito, já morreu Herodes, você pode voltar. Você tem Jesus, que é o próprio Deus, é um bebezinho, né? Ele não vai falar de tomar decisões, mas você tem Nossa Senhora, que é muito maior do que São José em graça, mas é o humilde José que cuida da família, porque esse é o papel do homem de fato, ser o guardião, um protetor silencioso, de fato, aquele que se sacrifica muitas vezes sem os outros perceberem. São José é essa figura oculta na Sagrada Escritura, não diz uma palavra sequer, mas é o homem do sacrifício. Muitas vezes os pais precisam encarnar essa verdade em si. O teu sacrifício muitas vezes não vai ser valorizado como deveria. Quando vêm os filhos, a atenção toda é dada ao filho, à filha e à mãe. Você costuma ser aquele cara que fica de plano de fundo, de lado, entendeu? Hoje em dia, então, nos nossos tempos, a figura do homem é tão estigmatizada, né? O homem tem que ser aquele barrigudo de cerveja que fica assistindo o jogo de futebol e não está nem aí para a família. Essa é a imagem estereotipada que o mundo quer passar hoje para os homens. Não aceitem isso como verdade. Sejam melhores do que isso, né? Sejamos nós melhores do que isso. Não aceitem essa imagem estereotipada que o feminismo quer colocar em vocês, em nós, né? Como machistas, né? Como homens preguiçosos e fracos e moles, como homens sem autoridade espiritual principalmente. Não aceitem essa imagem que o feminismo quer colocar, né, em nós. Não aceitem isso. Mas rejeitem essa imagem pelas suas próprias ações. Pelas suas próprias ações. A força de um homem, repito, se manifesta nas suas virtudes. Também na ternura. Também no carinho. Que não é uma coisa somente das mulheres. Mas que o homem tem seu próprio modo de manifestar. O homem tem a sua própria maneira de manifestar o seu amor. Não aceitem esse estereótipo de homem que as ideologias têm colocado para nós. Estouvir, seja homem. São José é um grande exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.